Fica sério aí, vai. Vai. Pode ligar. Sério não, pô, não é pra ficar sério. Pode ligar, pode ligar. Tá ligado, tá gravando já. Ô, fala galera, eu sou o João. E eu sou o Thiago. Não, pera aí, eu sou o João sim. Fala galera, eu sou o João. Pronto, cara, tem que ser energia. Fala galera, eu sou o João. E eu sou o Thiago. E nós somos a Terra Obra, nós somos a iniciativa que quer mudar a maneira de fazer engenharia e construção civil no nosso país. E se você ainda não conhece a gente, dá uma olhada nas suas redes sociais e segue a gente lá no Instagram. Isso aí. E hoje a gente está começando um trabalho no YouTube bem interessante. A gente quer mostrar para vocês como é que o empreendedor começa a trabalhar na construção civil do zero, na prática, na relação do dia a dia. E para começar a gente trouxe o Danilo, que começou há apenas 9 meses e já está na sua 7ª reforma. Então se liga aí no vídeo que a gente está trazendo para vocês. Bora! Fala pessoal, boa tarde a vocês, meu nome é Danilo, a gente montou a Danilo Fernandes Reformas. Hoje eu vou explicar para vocês o negócio, como é que está sendo montar uma empresa, startar com uma empresa de reforma em Niterói, atendendo públicos-alvos variados, públicos de alto padrão, médio padrão e trazendo também um produto um pouco diferente do convencional no mercado. Nós temos 9 meses de mercado. Eu formei na UF no meio do ano passado, tive uma história um pouco engraçada. Antes de formar já tinha um antigo cliente da construtora que pediu para eu olhar o apartamento dele. Quando eu cheguei no apartamento dele, o piso dele estava se movimentando igual um trampolim. Aí eu fui olhar o que era, olha, eu posso tentar te ajudar, fiz um preço muito legal para ele, muito bacana. Foi coisa de um serviço de 2 semanas, acho que eu cobrei uns 400, foi 300 reais, 400 reais. E depois disso eu fui pegando gosto pelo negócio, fui melhorando, fui aperfeiçoando o negócio. Acabei tendo que formar a mão de obra para ajudar esse cliente. Aí nisso que eu formei a mão de obra, fiquei conhecido como uma pessoa que resolveu um problema, né? Já me indicaram para fazer uma reforma numa cobertura na praia de Caraí. Em seguida, logo em seguida desse problema, eu já estava formado. A partir daí, fui resolvendo, fazendo reforma, encontrando equipe, melhorando o sistema e sempre nesse ciclo de melhoria. A segunda reforma foi um sucesso, foi tudo certo. Aí a terceira reforma, já tive algumas dificuldades, a gente foi expandindo, né? Quando fui ver eu estava com 4 obras. A terceira reforma eu já tive algumas dificuldades com o sistema. Né? Eu trabalho por administração, até vou explicar já como é que funciona isso. E na 4ª obra também tive alguns problemas, então parei, olha, então tá na hora de fazer alguma coisa, melhorar ainda o sistema, né? E aí veio depois a 5ª obra, a 6ª obra, estou hoje na 7ª obra já, né? Aplicando esse sistema com obras entre 30 e 70, 80 mil, essa obra por exemplo de 80 mil reais no município de Niterói. Agora, sobre o sistema de administração, como é que funciona esse sistema? Você tem um sistema de empreitada e você tem um sistema de administração. O sistema de empreitada consiste em você... E você tem outros sistemas contratuais. Empreitada consiste em você dar um preço fixo, faz um contrato certinho, você vai conceder aquele serviço para o cliente por um determinado valor. E tudo que acontecer de risco dentro dessa situação vai estar dentro do contrato, né? Então você geralmente tem contratos mais gordos, mais sóbrios, esperando já essa margem. No sistema por administração, que é o que eu trabalho, você tem menos risco, né? Você tem uma situação em que você passa todos os custos da obra para o cliente. Aí, a partir dos custos da obra, o cliente já sabe quanto que vai te pagar, você pode indicar a mão de obra para o cliente e você faz essa gestão dessa mão de obra. Então, como se o cliente fosse o dono de uma empresa e você fosse o engenheiro contratado dessa empresa para fazer o serviço dele. Então, esse é o sistema que eu trabalho e esse sistema é um sistema muito transparente que permite, assim, você reduzir custos e riscos. Então, tudo é passado, o máximo que pode ser previsto é passado para o cliente antes. Olha, pode acontecer um problema com a estrutura, pode ser... Mas, claro, sempre tem alguma coisa que de surpresa. Você tem uma instalação às vezes podre dentro da parede, você tem alguma armação escondida que você não vê durante a fase de orçamento, que está com algum tipo de problema, né? Então é normal acontecerem esses tipos de problema. Todo dia, certinho, 4, 5 horas. Ó, dá um tchau aí, galera. Aí, o outro se escondeu atrás da pilar ali. 3 hours later.
Então, sobre esses riscos, a gente coloca sempre em contrato uma margem para engenharia, uma margem para mão de obra, uma margem para material e também uma previsão de custos indiretos. Dentro desses custos indiretos, aí você tem eventuais locações de equipamentos, locações de andaime, uma série de itens, né, inclusive os riscos. Né, que, por exemplo, você vai fazer uma reforma, você pode ter algum problema de instalação escondido, oculto, pode ter algum problema estrutural, como já mencionado, pode ter algum problema no contrapiso, o contrapiso já está muito antigo, e essas coisas você não consegue mensurar na primeira visita. Então você deixa uma margem já baseado na experiência das obras que você visita, que podem vir a ocorrer. Se não ocorrer, aí é ótimo para o cliente, e se o cliente quiser, ele pode reinvestir esse dinheiro na obra. Se ocorrer, o cliente pelo menos ele já está preparado para aquele evento. Né? Então, enfim, é sempre recomendado, a gente sempre deixa essa margem de risco para ter essa possibilidade de manobra. Aqui a gente está numa obra, por exemplo, que os pilares aqui, tivemos 4 pilares reforçados e mais um pilar de quina. Então, um total de 5 pilares, 4 pilares maiores e um pilar pequeno. Esses 5 pilares, eles estavam com a armação completamente comprometida, mas a gente conseguiu fazer tudo ainda não usar a margem de risco. Então esse valor de risco que sobrou, que foi em torno de R$5.000, a gente remanejou ele para outras coisas, como por exemplo a cisterna que foi criada. A casa não tinha um reservatório inferior, né, a palavra certa, e foi criado o reservatório inferior, que acabou sendo um ganho, não estava previsto no planejamento inicial da obra, mas como sobrou dinheiro dos pilares, já estava previsto fazer esse investimento, acabou sendo investido no reservatório inferior. Né? E também acontece, sim, a pessoa às vezes se anima durante a execução da obra. Né? Essa obra não estava previsto fazer uma reforma de um espaço que tem dentro da casa. Então depois acabou que o cliente se interessou, pô, legal, sistema bacana e tal, vamos fazer a reforma a partir de dentro da casa, e acabou fazendo essa reforma da parte de dentro da casa, propôs algumas soluções, a gente vai fazer uma visita logo mais na casa e mostrar como é que tá ficando, né? Eu vou falar para vocês mais ou menos como é que estava, vocês vão ter uma noção de como que isso está se arranjando. A situação desse pilar, por exemplo, né? Quando a gente chegou aqui, os pilares todos eram circulares, né? Os únicos que não eram circulares são os da ponta, que aquele permaneceu inalterado, o único inalterado é o da ponta. E tinham 4 pilares com armação exposta, circulares. Esse daqui, a armação estava levemente exposta, você vai ver na foto as pastilhas, um trecho de armação exposta. Ali houve, durante algum tempo, eu sempre teve cachorro na casa, e a urina, né, por ser um pouco ácida, ela estava ajudando nesse ataque químico na armação. A gente fez a primeira inspeção visual, só que somente após, e aí a gente vai ver nos passos seguintes, quando a gente retirou o emboço e retirou a pastilha, que a gente começou a analisar exatamente a situação real da armação. Né? Então a gente identificou que tinha um trecho do pilar com a armação completamente corroída, né? E a gente teve que ir até aonde estava com a armação boa, né, para poder fazer o devido tratamento, a retirada dessa camada de corrosão, de oxidação, e depois a gente passou um apassivador, o Armatec 108, no tratamento das barras, e posteriormente, como houve perda da seção de armação, a gente fez o reforço estrutural, completou com barras e depois fez a forma e o grauteamento. Esse serviço do pilar, nós conseguimos durante o processo uma economia em materiais, em grout, em torno de R$4.000. Eu acho que é bom você explicar o que é grout. Sim. Bom, o grout, como eu mencionei, uma argamassa de alta resistência, ela já vem dosada, já de fábrica, e você não tem esses riscos de ter que chegar nessa resistência, ela já vem já toda traçada, enfim, e você simplesmente tem que tomar um controle maior com a água, né, para você não ter uma perda da resistência desse grout, não ficar muito pastoso, muito fluido, além do necessário. Então, posteriormente foi feito o enchimento em trechos do pilar, né, você pode fazer até 2 metros direto de grauteamento. Depois dos 2 metros a gente fez o complemento, e na parte superior, como
não foi feito o complemento por cima, a gente usou o grout isotrópico. Na parte inferior, a gente teve uma boa situação que foi a sapata, a fundação, ela não apresentava problemas, patologias. A fundação ela estava bem dimensionada, ela tinha uma largura correta. Então, no caso da fundação, foi uma boa notícia. A gente simplesmente fez a ancoragem das barras na parte inferior e fez o reforço da armação. Fez a colagem das barras nesse entorno. Então, com relação aos pilares, a gente assim conseguiu essa economia desse valor. Bom, então com isso, no reforço dos pilares, estava previsto em orçamento, para o que foi realizado, a gente conseguiu no total essa economia de R$4.000 de material, com em torno de R$2.000 de risco, que estava sendo previsto que ia ter que mexer alguma coisa em sapata e não foi necessário. Como não foi necessário, enfim, a gente remanejou esse capital para outro serviço da casa. Então, por exemplo, algumas melhorias na escada, a escada que foi feita ao lado da casa. Também foi até um fator motivacional, acabou motivando o cliente a seguir a reforma. Ele acabou se interessando por fazer a reforma de um trecho interno da casa de uma forma mais ampla. Então esse pedaço interno da casa, que antes seria somente uma troca de piso, acabou se transformando numa reforma, que logo mais vou mostrar para vocês. Bom, vamos falar agora das soluções que poderiam ter acontecido aqui. Bom, a gente poderia ter reforçado o reservatório anterior com uma armação, vai criar uma armação toda na parte interna do reservatório anterior e ter feito a camada de manta com proteção mecânica. A gente podia ter feito a cisterna no nível que fez, né? A gente tinha a possibilidade de modificar o nível, fazendo um nível mais alto e fazer uma estrutura aqui sobre toda a cisterna de forma a diminuir o corte a aterro. A gente poderia utilizar um tanque em vez da cisterna, poderia utilizar o tanque no lugar do reservatório inferior, só que o tanque, diferente da cisterna ou reservatório inferior, ele não aguenta a pressão lateral, não aguenta essa pressão negativa. Então teria que ser feita uma contenção e não poderia ser feito o aterramento desse tanque. Colocando na ponta do lápis, se fosse contar essa retirada desse corte de material por caçamba, você tem um custo muito mais alto. O tanque ele é mais barato que o reservatório inferior, mas você tinha que fazer uma série de proteções externas que iriam aumentar o preço. Então, no final das contas, nesse caso, nessa situação, em que a gente não tinha um reservatório pré-existente em boas situações, foi contabilizado, tudo financeiramente falando, né, foi feito o estudo, dava uma diferença de R$3.000 entre esse reservatório inferior e a recuperação da cisterna que já existia, que seria a pior situação, uma situação com risco. A gente não sabia o estado que estavam as paredes existentes, eram paredes de bloco de alvenaria, então são paredes que apodreciam, e a cisterna, o reservatório, ele já vem já com as condições de fábrica, é um produto industrializado, é um produto com muito menos risco. Então, botando na ponta do lápis, foi passado claro antes para o cliente e após a aprovação começou-se a fazer a execução. Vocês vão ver nas fotos, a gente trouxe o reservatório para o lado mais alto da rua, fez o içamento, travou o reservatório, fez todo o corte de material na região, fez o magro e posteriormente a gente instalou o reservatório inferior. Bom, feito isso, instalado esse reservatório inferior, optamos por fazer a laje, fizemos a laje pré-moldado com isopor e completamos com a malha de armação por cima e esticamos todo esse trecho de laje até o final, até próximo da escada, para ficar uma arquitetura uniforme em relação ao que estava anteriormente. E nós temos aqui praticamente finalizada, claro que ainda vamos fazer o soco, isso aqui é só um soco provisório, posteriormente vamos fazer um soco, vamos fazer a casinha de bombas e vamos fazer a instalação da tampa e alguns ajustes internos, mas o sistema instalado a bomba ele já está pronto para funcionar. Bom, aqui essa casa a gente inicialmente não tinha previsão de fazer o serviço, como foi falado, né? Mas conforme foi andando a obra, já tinha alguns problemas aqui dentro e se interessou, achou interessante fazer algumas modificações. Aqui tinha uma varanda, por exemplo. Aí você pode ver o piso aí na baixo, né? A gente já fez a impermeabilização, né? E a gente avançou, quebrou essa parede que tinha aqui era só a sala, e avançou esse espaço de varanda que era nem um pouco aproveitado pela casa.
Aqui tinha uma parede toda de fora a fora e a gente passou a ideia de fazer como se fosse cozinha americana, né? Fazer uma bancada toda de granito e explorar melhor o espaço da cozinha. Aqui o quarto estava com muitos problemas de infiltração, a gente fez um trabalho mais forte de impermeabilização. Claro que depois agora vai vir um rebaixo de gesso, né, todo no teto. As esquadrias a cliente optou por não fazer a modificação. A instalação elétrica nessa obra a gente não chegou a fazer nenhuma modificação da instalação. E o banheiro estava com problemas de impermeabilização. E aqui até um caso de obra que eu vou citar para vocês. Toda a energia da casa, que abastecia a casa, passava pelo piso e do lado do ralo, e o ralo estava com vazamento. Então a água que estava saindo do ralo, ela estava entrando dentro do conduíte, onde fica todo o abastecimento de energia da casa, né? Então foi uma das coisas que a gente não previa encontrar, a gente acabou encontrando. Teve que subir o conduíte, passar ele pela parede toda, são alguns custos a mais que você tem, que você não prevê durante a execução da obra. Toda a instalação sendo modificada, né? Os tubos eram alguns de ferro, a gente está fazendo essa adaptação para a tubulação atual existente. A bacia sanitária antes era aquela direto na parede, de válvula, você pode ver pela parede, a bacia sanitária, e agora vai ser a caixa acoplada, né? E o registro superior, que por enquanto optou-se por não fazer adaptações, mas futuramente a gente pensa em trocar por como podem ver, uma parte de ferro, e futuramente eles vão querer fazer essa modificação até em cima, trocar toda a coluna para adaptar com o PVC que é utilizado atualmente. Um ponto positivo que eu friso, até me preocupo com o que eu vejo sendo feito por aí, é que esse estudo que foi feito com 5 soluções distintas, ele comumente não é feito pelas equipes que fornecem serviços, então é comum o cliente acabar contratando um serviço simplesmente por ter que fazer e pronto, não tem outra solução, e por vezes acaba se arriscando, acaba sendo uma solução mais cara. Aparentemente parece ser uma solução barata, mas posteriormente você tem um retrabalho, você tem uma volta no local, e com isso passa a ser uma solução mais cara, sem contar que ilegal, sem acompanhamento de engenheiro. Muitas vezes o cliente ele acha que está economizando dinheiro não contratando um corpo técnico, mas nesse caso, enfim, é o maior exemplo de que isso não é verdade, né? Aqui teve uma parcela de lucro, sim, da engenharia, que é a parcela de administração, só que nada estratosférico, a gente busca os preços justos, e foi interessante fazer uma coisa que certamente não seria feita se fosse fazer diretamente com a equipe de execução. Isso que o Danilo falou mostra como é impactante a informalidade no setor da construção civil, que representa de 80% a 90% das obras feitas no país. Por isso que no nosso Instagram a gente bate muito na tecla do empreendedorismo, como saída para esse tipo de informalidade. E é exatamente por isso que você tem que ficar ligado que, em épocas de crise, quem alavanca novos empregos, quem tira empresas do chão e está gerando novas oportunidades para as pessoas que precisam trabalhar, são os empreendedores que estão criando negócios novos. E assim como o Danilo, há 9 meses atrás, trabalhando com as primeiras reformas dele, ele já conseguiu um espaço para encaixar uma estagiária, capacitar essa pessoa e vai ser uma engenheira muito melhor, com certeza. Bom, meu nome é Mariana, eu sou estudante de Engenharia Civil na UF e eu sou estagiária do Danilo. Eu conheci o Danilo numa palestra que ele deu numa matéria e ele falou que trabalhava com obra e eu queria muito entrar no mercado de trabalho. Entrar na obra, sujar o pé. E aí eu falei com o Danilo, me leva, eu quero trabalhar. Ele falou, olha, eu tô começando agora, acabei de me formar, mas eu posso te levar em umas obras se você tiver interesse. Participei de um outro trabalho com eles de impermeabilização. Depois teve a oportunidade da reforma aqui em Santa Rosa e aí ele me chamou. O importante para o engenheiro que está se formando agora é ele saber assim, não se prende muito só numa área, achar que você só vai ver cálculo, só vai ver conta, não, você vai lidar com problemas de marketing, você vai lidar com problemas relacionados à pessoa, você vai ter que ter um olhar para a arquitetura também, né? Então tudo que você puder fazer que vai melhorar a sua capacitação, melhor. Tá? Outra coisa, o segredo do negócio é o PDCA, né? Planejar, executar, checar e atuar sobre os erros. É assim que funciona esse negócio. Então, como eu falei, primeira e segunda obra deram certo, terceira obra
deu algum tipo de problema, dor de cabeça quarta, já o que está acontecendo de errado, né? Enfim, alguma estratégia contratual, tem que melhorar a comunicação com o cliente, então foi melhorado essas coisas. E já na quinta e sexta obra foi maravilhoso, quinta, sexta e sétima. Então essa obra está sendo perfeita também, tudo correndo muito bem. Então, assim, mas sempre você vai ter um ponto que você vai poder melhorar. Fornecedor de material, você pega vários fornecedores, hoje eu trabalho cotação de material bruto, eu trabalho com 3 fornecedores. Mas é claro, se surgir um concorrente agora com um preço melhor, a gente vai utilizar o concorrente. E sempre você ir pesquisando bastante. E às vezes o fornecedor de material pode te dar um preço melhor, está num local mais escondido, então você tem que fazer essas pesquisas, né, chamar o pessoal para conversar, entrar em negociação e tudo isso para conseguir um preço menor para o cliente. O cliente vendo que você está fazendo um bom trabalho, ele sempre vai acabar te contemplando aí, vai te passar mais serviço para você fazer, vai gostar pra caramba. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Então é isso que eu faço. O incentivo para vocês que estão se formando agora, não fiquem preocupados com crise, tenham a cabeça aberta a crescer, a investir na profissão de vocês, não fiquem, se vocês gostam mesmo de engenharia, insistam que vale a pena. Vamos gravar, doutor? Onde que é o doutor? Assim, né? Agora você já sabe que se você estiver precisando muito de uma reforma ou de uma obra, você já sabe que você tem um profissional de qualidade com quem você pode contar. Isso aí, cara. Quer bater um papo com o Danilo, quer indicar ele pra alguém, entre em contato com ele através das mídias sociais ou dos contatos dele propriamente ditos e com certeza ele vai te ajudar com toda a boa vontade do mundo, assim como a gente também. Tamo aqui pra isso, tamo junto, bora executar.